Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Boa noite para quem eu não falei ainda. Irmãos, depois de um tempinho aí de afastamento, vamos retomar aí o livro de Hebreus. Nós estamos no capítulo 11 e vamos hoje estudar o versículo 4, Hebreus 11, 4. É um versículo fácil de entender, mas ele tem alguns itenzinhos que merecem explicação. Então nós vamos ler Hebreus 11, 4. Aí está. Aí começa, a sessão pistei, que eu falei para vocês, Pistei significa pela fé. É uma palavra só, mas é traduzido por pela fé. Como eu disse para vocês, na língua grega, o substantivo ele flexiona. O que significa isso? Que ele não precisa muitas vezes de preposições, porque a flexão dele na parte final da palavrinha, especialmente os substantivos na parte... Aqui está a definição de... Olha lá, é o que ele falou. Tá ajudando. Tá falando sozinho aí o negócio. Se fosse uma igreja pentecostal, já ia repreender isso aí. Já ia falar que está endemoniado. Mas então, dependendo do sufixo, você define a função sintática e a tradução da palavra. Então, a palavra fé, quando ela ocupa o lugar, por exemplo, de sujeito, quando eu falo a fé, ela é pistis. Pistis. É assim que fala, pistis. Isso quando ela está no nominativo, que é a função geralmente do sujeito. Agora, quando eu quero dizer pela fé, eu não preciso falar. Eu até posso colocar uma preposição, mas não preciso. Eu posso flexionar o finalzinho da palavra. Vai ficar pistei. Pistei. Já é pela fé. Então aqui começa essa sessão, a sessão pistei, pela fé. Pistei pleiona, aqui vai falando, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então esse é o nosso versículo aqui de hoje, e eu fiz uma divisãozinha aqui, que procura encerrar as lições principais, que são lições simples, são lições fáceis, são lições, mas são as lições principais presentes no versículo. Agora, eu quero destacar o seguinte, tem bastante lugar aqui, aqui perto perto do André, guarda-costas aí, tem que lembrar o seguinte, quando nós falamos de fé no livro de Hebreus, é algo importante notar isso. Fé no livro de Hebreus não é só a crença interior da pessoa. Isso está presente, é claro, pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Claro que é a crença que está no interior da pessoa. Mas na Bíblia, fé, aqui em Hebreus, fé não é somente isso. Porque a palavra fé significa também fidelidade. Ela tem esses dois sentidos. Então, quando nós falamos fé, nós temos que ter os dois sentidos embutidos na nossa cabeça. E dependendo da frase, um sentido será mais dominante do que o outro. Se eu falo, por exemplo, pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, é claro que aí a palavra fé, o sentido dominante é o crer, é o que eu acredito, não é a fidelidade, pela fidelidade, não é, até existe um componente de fidelidade nisso, porque eu estou sendo fiel ao que a palavra de Deus diz, mas é um componente um pouco menor, dependendo do uso da palavra na frase. Então, quando eu falo, olha, pela fé algo foi feito, eu tenho que manter na minha mente esse sentido dúplice.
Pela fé envolve por aquilo que ele cria e também por sua fidelidade. Porque fé é isso. Quem é o homem que é pistós? Pistes é fé. Quem é o homem que é o pistós? É o homem que crê e é o homem que é fiel. Entenderam isso? Esse é o pistós. Ele crê e ele também é fidedigno. Ele tem fé e ele é digno de fé. Então, eu falo assim, olha, a palavra, vou falar uma frasezinha que o apóstolo Paulo usa, que pode ilustrar bem. Ele fala assim, olha, pistós ho logos. A gente traduz assim, ó, fiel é a palavra, mas pistós significa alguém que tem fé. Agora, a palavra tem fé? Não, a palavra é fiel. Entenderam? Então, pistós ho logos, a palavra é fiel. Não é que a palavra tem fé, a palavra não tem. Então, esses dois sentidos de pistes, de pistós, da palavra que aparece aqui, né, da expressãozinha aqui, pistem, tem que estar na nossa cabeça. Então, quando eu falo, olha, pela fé, ou seja, essa pessoa, ela cria em algo, mas não somente ela cria em algo. Além de crer em algo, ela era fiel, ela era fidedigna. Esses dois elementos têm que compor o nosso conceito de fé quando lemos Hebreus, tá bom? Não pensem só naquela fé subjetiva, ai, meu coração está cheio de fé. Isso é legal, joia, mas não é só isso, tá bom? É algo mais amplo do que isso. E nós percebemos isso claramente aqui. Nessa lista de Hebreus, o conceito de fé amplo, como algo que você crê e você é leal ali, fiel ali, isso é um show, é um espetáculo disso aqui. E já começa com esse homem. Olha lá, pela fé, Abel fez alguma coisa. Por quê? Porque ele era fiel. Ele cria e ele era alguém fiel. E esse se manteve fiel ali. E o texto vai dizer depois, olha, pela fé esses homens subjugaram reinos, fecharam bocas de leões. Os caras eram fiéis, os caras eram leais. Não era só um sentimento de crença. Claro, mais uma vez, eles criam, claro. Não dá para tirar isso. Nem pode tirar isso. Isso existe, está lá. Mas não é só isso. Tá bom? Então não esqueçam dessa definição, que é uma definição que alcança um sentido duplo, que se complementa, tá bom? Quem é o crente mesmo? É o crente que é a pessoa que encarna o conceito completo de fé. Ele crê e ele é fiel. Se ele crê ali e depois mete o pé, o que ele é? Ele é um apóstata. Não é nada. O crente mesmo, ele encarna o conceito pleno de fé. Ele crê e ele é fiel. Vocês conhecem pessoas que falam, eu vivo assim, mas Deus sabe a fé que eu tenho no coração. Vocês não conhecem gente assim? Bando de safado mentiroso. Que raio de crente, isso não existe. Falam isso, não, eu tenho meus erros, eu tenho aí meus tombos, mas Deus sabe a fé que eu tenho. Deus sabe sim, que é uma fé mentirosa. Que é uma fé que não tem nada a ver com a fé bíblica, que é uma fé que não se encaixa no conceito que as Escrituras têm de fé. Está cheio aí, você vai em qualquer boteco, você encontra. Vai falar com um bêbado, ver se ele não tem fé. Ele fala, não, tenho a fé que eu tenho aqui, ninguém sabe. É safado. O conceito dele de fé é um conceito mundano, é um conceito de crendice, ele acredita em alguma coisa lá, acha que isso é fé. Um otimismo, sei lá. Ele é otimista em relação a algumas coisas. Isso não tem nada a ver com o que estamos falando aqui. Nada. A fé é o que eu estou dizendo para vocês. É alguém que crê naquilo que Deus, no Deus da aliança e na sua palavra, e ele é leal, ele é firme. Esse é o homem de fé. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo aqui é gente de fé ou é meio? Todo mundo tem fé ou não?
É, mais ou menos. Senhor, faça de mim um homem de fé. Eu quero fazer parte dessa galeria santa. Eu quero continuar essa galeria. Né? Essa galeria ela termina num certo momento, né? Mas eu quero continuar essa galeria. Eu quero ser um homem de fé. Isso é importante. Ok. Muito bem, então a primeira verdade que emana desse versículo que nós temos aí que aprender, muito simples, muito fácil, lição de criança. Foi por causa da fé que o sacrifício de Abel teve valor maior. Ok? Onde está isso no versículo? Vou repetir a frase. Foi por causa da fé que o sacrifício de Abel teve valor maior. Onde está isso na frase? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então está muito fácil isso aqui. Agora, por que é importante destacar isso aí? Porque existem certos erros aí no meio evangélico, né? O que dizem no evangelho? Exatamente, olha aí, vocês ouviram isso? Deus aceitou o sacrifício de de Abel, porque teve sangue, e o de Caim não tinha sangue. Quem falou isso? Quem inventou isso aí? De onde isso saiu? Com base em que isso é afirmado por aí fora? É imaginação, né? Eu posso criar o que eu quiser, invento o que eu quiser, saio falando, e aí é festa. Mas nem no texto de Gênesis nós percebemos esse tipo de informação, nem noções disso há no texto de Gênesis. Vamos dar uma olhadinha. Isaac, abra em Gênesis 4. Veja aí, Gênesis 4. Eu acho que eu peguei aqui uma porção. A história toda está nos versículos 1 a 16, mas eu não vou ler 1 a 16, que é muita coisa, vocês já conhecem também. E eu já estou cansado de falar tanto de Gênesis que eu não, né? Vocês têm que dar uma folga também um pouco, né? Então, mas veja aí Gênesis 4, 6 e 7, e vocês vão ver o que de fato aconteceu. Olha o que aconteceu. Gênesis 4, 6 e 7. Olha o 5. Baixa um pouquinho. Aqui. Olha aí. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Abel trouxe as primícias do rebanho, Caim trouxe do fruto da terra. Será que trouxe? Eu vi uma vez um desenho que Caim trouxe um monte de fruta podre. Olha a imaginação onde vai. Um monte de fruta podre lá, o que sobrou lá, fim da feira, né? O fim da feira chegou lá e jogou lá. Isso é invenção. Ele pode ter trazido as primícias, as frutas mais lindas. Problema nenhum. Ele era lavrador, trouxe o que ele tinha. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Tá bom. Olha aqui. O Senhor agradou-se da oferta de Abel, ao passo que de Caim e de sua oferta, olha o que ele não gostou. Das duas coisas, né? Não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? É uma pergunta retórica, né? Ele vai falar, olha o que ele vai dizer agora. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Agora, como eu sei que o proceder bem significa o oposto do pecado? Como eu sei? É só ler o resto. Se todavia procederes mal, se você se aproxima de mim como um homem desobediente, como um homem ímpio, que não tem temor de mim, que não é fiel, que é um apóstata. Você sabe que eu existo, mas você é desobediente, você não é leal a mim, você não é da fé. Se você procede mal, eis que o pecado jaz à porta. Ou seja, aqui a comparação, o pecado é um animal. Um animal.
É um animal que está dormindo na porta da sua casa. Está lá. E você deixa ele dormir lá. É o seu animal de estimação. Está lá. O pecado jazendo na sua casa. E ele fala: o seu desejo vai trazer prejuízos para você, mas a ti cumpre dominá-lo. E você não está fazendo isso. Você está deixando esse animal fazer o seu ninho ali na sua casa. Você está fazendo isso. Esse é o sentido dessa figura. Enquanto isso acontecer, enquanto esse animal estiver aí, e você não dominar esse animal, e você deixar isso aí tomando conta da sua vida, você não será aceito. Há pecado na sua vida e pecado adormecido aí, ó. Há pecado velho, adormecido, aí jazendo na porta da sua casa, e você aí não faz nada. Quando você deveria tomar medidas e dominar essa situação toda. Esse era o problema. Por que ele não foi aceito? Ele não foi aceito porque ele era um apóstata. Ele era um homem infiel, era um homem desleal. Por isso não foi aceito. Ele pode ter trazido os frutos mais lindos, ele pode ter trazido as ofertas mais maravilhosas, mas ele era um homem desleal, era um homem infiel, não era um homem de fé. Foi aceito? Não. Qual é o princípio presente aqui? Qual é o princípio presente aqui? Há um princípio que está presente no versículo 6, não aqui de Gênesis, Isaac. Isaac, dê uma olhadinha no 11:6, lá de Hebreus. Olha só. Olha o que diz o comecinho desse versículo. Olha o que diz. Olha o que diz. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Mas e se eu entregar o meu carro para a igreja? Com toda a sinceridade, isso não vale? Lembra, fé é o quê? É a crença no Deus da aliança, e é o que mais? Fidelidade. Sem isso, é impossível agradar a Deus. Eu vou à igreja, eu vou dar uma oferta, Não vale nada, é lixo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou trazer o melhor da minha plantação, vou trazer o melhor do meu gado, vou trazer o melhor do meu salário, eu vou cantar o melhor os meus talentos todos, eu vou usar todos os meus talentos para honrar a Deus. Se você não é alguém de fé no sentido duplo que eu falei, isso tudo não passa de lixo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Esse é o princípio dominante. A oferta de Caim talvez fosse linda, mas não veio acompanhada de fé. Não valeu nada. A oferta de Abel foi linda também, mas não era essa a questão. A questão é que ele ofereceu aquela oferta como um homem de fé e um homem fiel. E aí ele agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou à igreja todo dia. Sem fé é impossível. Você pode ter a vida dupla. Você pode estar aqui todo domingo e ter uma vida torta lá fora. Você pode ser desleal nos seus contratos. Você pode ser um mau pagador. Você pode ser um aluno na escola que envergonha o evangelho, desobediente aos professores. Você pode ser desobediente aos seus pais. Você pode ser um marido que desonra a sua esposa, que não respeita a sua esposa. Você pode ser um noivo, um namorado imoral, que não respeita a sua noiva, não respeita a sua namorada. Você pode ser um funcionário enganador, enrolador. O que é isso? Aí domingo você está aqui. Domingo você está aqui. Cantando, orando. Isso mostra que é possível alguém realizar atos cultuais lindos
e perfazer uma vida de infidelidade lá fora que desqualifica totalmente o valor desses atos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Esse é o princípio. Tem que entrar na nossa cabeça. Você pode fazer o que você quiser. Pode vender sua casa e dar para os pobres. Se você não é o homem de fé, fidedigno, que crê no Deus da aliança e é fiel a Ele, esse ato não serve para nada. 09, pode falar. É que aquele livro que o pastor Marcos Tronco escreveu. Marcos Tronco? Mas aí é um híbrido que ninguém quer nem ver na frente um negócio desse. O pastor Thomas Tronco escreveu Boas Intenções Não Bastam. Exatamente. Você lembrou muito bem. Tem um livrinho do pastor Thomas Tronco que se chama Boas Intenções Não Bastam. E é exatamente sobre isso. A pessoa faz tudo bonitinho, mas isso basta? Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, guarda esse princípio, porque o que foi que validou a oferta de Abel? A fé. Ele era um homem que cria no Deus do seu ancestral, né? Nem eram ancestrais, né? O seu ancestral, eram dois, é o pai e mãe. E, além disso, ele era fiel a esse Deus. Ele procedia bem. O pecado não jazia à porta da casa dele. Ele dominava. O desejo dele, ele colocava a serviço de dominar o pecado que tentava jazer à porta, mas que ele não permitia que jazesse à porta e o dominasse. Ele era um homem fiel. E por isso a sua oferta foi aceita. Luiz Bosch. Pastor, ele era um dos primeiros homens, tinha contato direto com Deus, pastor, e não cria em Deus. Isso é algo que nós não sabemos assim, como que era a frequência desse contato. Nós imaginamos que Deus todo dia conversava com as pessoas face a face. Mas nós sabemos nem a idade deles. Naquela época as pessoas morriam com 900 anos. Isso pode ter acontecido quando Caim era adolescente, aí com mais ou menos uns 413 anos de idade. Então a gente não sabe ao certo quanto tempo passou, né, para isso acontecer, né? E não sabemos a frequência desse contato. Porque a Bíblia não dá esses detalhes, né? Havia essa longevidade toda, mas ela não estabelece o tempo em que isso aconteceu e nem a frequência dessa comunhão. Muito bem. Algo importante eu quero destacar para vocês também. Eu quero destacar algo importante aqui para vocês também. É um detalhezinho só que me chamou a atenção. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Volta no 4, Isaac, por favor. Volta aqui no 4. Onde está aqui? É que aparece aqui essa palavrinha aqui, ó. Sacrifício. Sacrifício é uma palavrinha grega no singular aqui. E aparece aqui a palavrinha ofertas. Dádivas. Então, é importante anotar o seguinte, no versículo 4, sacrifício e dádivas, aqui está ofertas, mas o melhor seria dádivas, porque no grego aparece a palavra doron. Doron é uma dádiva, é um dom. É oferta, né? Mas aqui me parece melhor a tradução dádiva. É a mesma coisa, sacrifício e dádiva. Só que aqui tem o plural. Parece que Abel ofereceu vários animais, né? O que eu quero destacar aqui, talvez não seja a tônica do versículo, mas eu acho muito interessante observar o seguinte: uma das formas de você mostrar a sua fidelidade é através de entregas. Vocês concordam com essa minha percepção, olhando o versículo? Uma das formas de você mostrar a sua fidelidade, a sua fé, é através de entregas. Você dando algo.
oferecendo algo ao Senhor. Me parece que isso aflora no versículo, né? Claro, Caim também ofereceu, mas não valeu nada. Eu estou falando aqui de uma fidelidade real que se expressa em dádivas, que são dádivas procedentes dessa sinceridade. Eu acho muito difícil uma fidelidade sem dádivas. Como pode ser isso? Como eu posso ser fiel a Deus sem nada? Eu não dou meu tempo, eu não dou minhas forças, eu não dou meu louvor, meu canto, não dou nada. Não tenho desejo de oferecer nada. Eu vejo uma necessidade do reino de Deus, né? Olha, até coisas materiais, qualquer coisa materiais mesmo. Olha, sei lá, o Cadete Júnior está precisando de uma lousa. Vamos comprar uma lousa? Isso aí. Vai para lá da igreja. Esse descaso, isso não é normal. O que nós vemos aqui é que essa fé que se expressa de modo sincero, essa fidelidade, ela se expressa em dádivas que são agradáveis. Claro, não adianta você dar a lousa se você vive em pecado. É uma oferta que não veio acompanhada de fé. Mas isso não anula a realidade de que a fidelidade, ela se expressa em dádivas também. E eu digo, olha, eu vou dar algo. É o sacrifício, né, que é o mesmo que a dádiva. Não é possível um crente não ser assim. Não é possível. Nada. O cara é crente e nunca deu nada para o reino, nunca ofereceu nada para o reino. Nada. Meu Deus. Que raio de servo é esse? Que raio de fidelidade é essa que nunca ligou? Então isso é de assustar. Há casos que eles falam, meu Deus, como pode isso? Venha a nós o vosso reino. só isso. Isso não é normal. Isso não é normal. É ver o irmão padecendo e nada. É ver a necessidade ali e nada. É entrar na igreja e perceber, precisa disso. E eu não, nada, não dou nada. Isso é de assustar. Bom, quem mais é mencionado aí no comecinho? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que? E esse aqui é meio ruim, né? Caim. Caim é mencionado também no Novo Testamento? Sim ou não? Caim é mencionado no Novo Testamento, não é? Caim é mencionado muito pouquinho, mas ele aparece em Judas no versículo 11, dando um alerta. Judas dá um alerta para nós sobre o perigo do caminho de Caim. Pastor Thomas escreveu uma série de livros, né? O caminho acima do céu, o caminho da sabedoria, o caminho, né? Ele escreveu uma série. Tem o caminho de Caim. Esse ele não escreveu. Ele tem que escrever esse livro, o caminho de Caim. Veja lá Judas 11. Okay. Judas 11. O caminho de Caim. Cadê? Sumiu? Onde está o caminho de Caim? A senda de Caim. Judas 11. Está aqui. 11. Olha aqui. Ai deles. Aqui falando dos falsos mestres. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim.
Quem sabe descrever o caminho de Caim? Como é o caminho de Caim? Como é que ele andou? Como é que Caim andou? Quais foram os passos? Primeiro passo de Caim. Qual foi? Pecado na porta. Primeiro passo. O bichão lá na porta. O dragão lá. O dragão de Komodo na porta ali. Ali o crocodilo na porta. Primeiro passo. Qual foi o segundo passo? O culto hipócrita. Ofereceu uma oferta em pecado. Não foi isso? É o segundo passo do caminho de Caim. Olha, pastor, eu estou no caminho de Caim. Sai fora. Pastor, já dei esses 2 passos. Pula fora agora. Pula fora agora. Está louco? Onde vai parar isso? Olha o primeiro passo. Primeiro passo. Dragão de Komodo na porta. Babando ali, ó. Dormindo ali. Pecado jazendo ali. Tranquilo. Segundo passo. Culto hipócrita. Oferecer a Deus coisas com a vida suja. Qual foi o terceiro passo? Foi repreendido, acolheu? Como chama isso? Rebeldia, obstinação. Qual é o terceiro passo do caminho? Obstinação. Terceiro passo. Levou bronca? Não aceito a bronca. De mal. Cara feia. Não aceito a bronca. É o que eu falei domingo passado, é o crente de palha e de ferro. Na hora da demonstração ele é de ferro. Na hora do pecado ele é de palha. Então, esse é o terceiro passo. Terceiro passo, rebeldia. Levou a bronca. Não ouviu. Fechou a cara. Ficou bravo. Qual foi o quarto passo? Do caminho de Caim? O que ele fez? Matou o irmão dele. Qual foi o fim do caminho? Caiu na maldição de Deus. Bonito caminho? Gostaram do caminho? Como é que começou o caminho? Fácil o caminho? O começo? É fácil o começo? Deixa o dragão dormir. Deixa lá. Segundo, ofereça a Deus um sujo. Segundo passo. Se for admoestado, fique bravo. Sabe onde isso vai te levar? A praticar o mal. E sabe o resultado final? Perdição. Vai cair sob a maldição de Deus. Esse é o caminho de Caim. Não deu o primeiro passo. Porque o primeiro vai levar ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Olha lá. Ai deles, os falsos mestres. Está assim, de gente assim, ó. Falsos mestres prosseguiram pelo caminho de Caim. Fizeram tudo isso aí. Caminho de Caim. Muito bem. Até aqui tudo certo? Todo mundo no caminho de Caim? Não? Olha lá, hein? Nem pensar, hein? Nem pensar no caminho de Caim. Ok. Segundo elemento aí. Vamos olhar o segundo elemento, a segunda verdade presente no versículo 4. Verdade simples, facinha de achar. Eu vou enunciar aqui. Foi por causa da fé que Abel obteve testemunho de ser justo. Opa, importante esse enunciado. Como é que eu obtenho o testemunho de ser justo? Pelas obras? Como? Pela fé. O que é fé mesmo? É a crença no Deus da Bíblia, a crença no Deus verdadeiro, no Cristo vivo, e ao mesmo tempo a fidelidade a Ele. Então, pela fé, Abel obteve testemunho de ser justo. Onde está aí no texto que
esse testemunho, ele foi dado aos antigos. Lembram que nós falamos isso? Está aí, não está? Versículo 2, não é? Versículo 2, olha aqui. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quem lembra aqui de onde veio esse testemunho? Do próprio Deus. Então Abel, ele obteve testemunho bom do próprio Deus. Onde está isso? Isaac, veja o versículo 4 de Gênesis 4. Deus deu bom testemunho dele. Abel obteve bom testemunho de Deus. Veja lá o 4:4. Lembra que nós falamos como isso é importante? Paulo falava, olha, eu não me importo de ser julgado por tribunal humano. Quem me julga é Deus. O que eu quero é ser julgado por Deus. Ele olhar para mim e falar, olha, ele é um homem justo. Não importa o que o mundo diga. Olha aqui, olha aqui, 4:4, é um testemunho das Escrituras. Deus não está falando aqui, tá bom? Então aqui o que nós temos aqui é o testemunho de que Deus o considerou justo e deu bom testemunho dele, isso sendo narrado, não é Deus falando. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Esse é o testemunho bom. Esse é o bom testemunho que Abel obteve. Deus se agradou dele, por causa da sua fé e porque o seu sacrifício era a expressão de uma fé verdadeira. Então, o que fez com que esse bom testemunho de justiça fosse dado foi a fé. Como é que Deus pode olhar para mim e falar assim, esse homem é um homem justo? Como Deus pode olhar para mim e dar um bom testemunho a meu respeito, dizendo que eu sou um homem justo? Como? Só tem um jeito. Pela fé. Só assim. Não há como eu comparecer diante de Deus e Deus dizer, você é justo, se não for pela fé. Não tem como. O apóstolo Paulo expande isso, ele fala, olha, você tem que ter fé em Cristo. Se você não ter fé em Cristo, você não será justo. Não importa o que você faça. Você pode ser bonzinho, trabalhador, você pode ser uma pessoa honesta, fazer o bem. O justo viverá eternamente só por um meio, pela fé. Sem a fé, ele não será justificado diante de Deus. Vocês vão assustar, mas no inferno está cheio de gente trabalhadora, pais de família, mães de família, vovozinhas, boazinhas que faziam chazinho para os filhinhos, para os netinhos. Pessoas que trabalharam a vida toda, sofreram muito, ganharam a vida honestamente. Está cheio de gente assim no inferno. Sabe por quê? Porque o homem só é justificado pela fé em Jesus. Só. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, todos. Não importa se é bonzinho ou não. E só é justificado pela fé em Cristo. Se não houver a fé em Cristo, ele não é justificado, não é considerado justo, ele não agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, não é justificado e está separado para sempre dele. Então, não pensem que o inferno é um lugar de Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung, Lázaro. Não pensem não. O inferno está cheio daquele seu vizinho bonzinho, que sai cedo para trabalhar, com a marmitinha, que ganha ali o pão de cada dia suado, ali, que sustenta a família, que cuida dos filhos, que cuida da esposa. Esse homem aí, se ele não crer em Cristo, ele está eternamente separado de Deus, ele está nos seus delitos e pecados, e ele vai morrer e irá para o inferno, para sempre, por toda a eternidade. Porque o justo só é considerado justo pela fé em Cristo.
Sem a fé em Cristo, não há ninguém que Deus olhe e diga: esse homem é justo, esse homem vai habitar comigo. Ninguém. Essa é a parte mais amarga do Evangelho, essa aí. A parte mais amarga é saber que pessoas queridas nossas, parentes nossos, amabilíssimos, pessoas queridas, boas, hoje estão perdidas, irremediavelmente, porque nunca creram em Cristo, nunca. E é isso aí, e isso é Evangelho. A Bíblia diz claramente: todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E o único remédio para isso é crer em Cristo. Se não houver essa conversão, essa pessoa morrerá e estará para sempre perdida. Não tem outro evangelho. Esse é o único evangelho que existe. Muito bem. Então veja, nessa segunda verdade então que nós dissemos, foi por causa da fé que Abel obteve testemunho de ser justo. Onde está o versículo? Pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Aqui, ó, só copiei o versículo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ok, já vimos isso aí. O porquê? Foi por causa da fé que a aprovação veio. Agora, tem um término aqui que é meio estranho. O que é isso? Será que Abel virou um zumbi? Não é estranho isso aqui? Olha o que está falando. Por meio dela, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel é um morto falante. E agora? O que significa isso? Abel falava depois que morria? Depois que morreu? Abel falou depois que morreu? Falou ou não falou? Falou. Você não sabia que ele falou? Vocês não sabem o que ele falou? Ele falou. Depois que ele morreu, ele falou. Vocês esqueceram, né? Esqueceram, estão esquecidos. Vamos ver Gênesis 4:10. Estou judiando do Isaac hoje. Isaac, corre para Gênesis 4:10 agora aí. Vamos ver o que esse homem falou depois de morto. Já viu o morto falar ou não? Eu já vi um morto falar uma vez, só que eu pensei que estava morto, né? Pensei que estava morto, não estava. Levei um susto que, meu Deus do céu. E o pior é que o pessoal pensou que eu tinha ressuscitado ele. E a igreja encheu. Estava lá deitado lá, a mulher falou: mas morreu, foi lá. Falei: nossa, que coisa terrível. Eu chamei Ricardo. Puxa, seu Ricardo. Aí ele acordou. O que foi? Aí eu saí lá fora com ele, né? O pessoal: milagre. Nada de milagre, tinha tido só umas 5, pessoal. Gênesis 4:10. Vamos ver. E disse Deus: que fizeste? Olha aqui. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Falando, depois de morto. Quem sabe o que ele falava? O que ele falava? Justiça. O que mais? Vingança. Já pensou? Era isso. O sangue gritando. O sangue seria uma sinédoque relativa à pessoa dele, né? Ao cadáver, né? O cadáver dele. O cadáver dele está gritando. Gritando o quê? Vingança. Senhor, faça justiça. É um clamor terrível esse aqui. É um clamor que ele pede para Deus punir. É certo isso? E isso aqui, nesse contexto aqui, é algo interessante. Nesse contexto, que se você olhar
Se você olhar um pouquinho antes, o 10, 27, 28 e 29, dá uma olhada em quem é o apóstata. 10, 27, 28 e 29. Cadê? O capítulo anterior, capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. Só baixar aí. Ah, não dá para baixar, né? Porque é capítulo por capítulo, né? Ah, tá. Então, mas vai lá. Pelo menos você recebe um salário bom para fazer isso, né? Ah, é? Vamos lá. Não tem problema não, Isaac. Nós temos aqui até amanhã. Ninguém trabalha amanhã. Todo mundo de folga. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o 27, 28 e 29. Que ele vai falar aqui quem é o apóstata como Caim. Caim era um apóstata? Oh. Claro, Caim era um homem, era um profano, um homem desleal, conhecia Deus, ofereceu lá sacrifício, mas trilhou aquele caminho. Então, Caim é o símbolo do apóstata, do homem que despreza o seu irmão, do homem que rejeita a palavra de Deus. Ele é o símbolo do apóstata. Quem é o apóstata em Hebreus? O apóstata em Hebreus é o cara que rejeita seu irmão e rejeita a palavra de Deus. Caim fez isso. Então note, olha aqui vem o retrato do apóstata, aqui em Hebreus. Veja o que ele faz. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Olha a vingança aqui, ó. A vingança que vai cair sobre quem? Sobre os apóstatas, prestes a consumir os adversários. Quem são os apóstatas? Adversários. Aí vem, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem rejeitou a lei de Moisés. 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Ele pisou no Filho de Deus, ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que ele merece? Vingança. É como se Caim gritasse, vingança, até hoje. Até hoje Caim grita, vingança, vingança, vingança. Abel. Ele grita, vingança. Se você apostatar, Abel está gritando, vingança. Já imaginou? Até hoje. Até hoje. A ideia parece ser essa. Abel gritou. O cadáver de Abel gritava quando morreu. Ali, pouco tempo depois de morto. Mas Hebreus fala que ele grita até hoje. Hebreus fala que ele clama até hoje. E clama o quê? Mesma coisa. Vingança. Só dessa vez contra quem? Contra quem? Aí você lê o capítulo 10. Olha lá quem pisou no sangue também. Vejam ali os apóstatas ali também de hoje. E Abel continua gritando, vingança, 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 justiça, justiça, justiça. Se você apostatar, o sangue de Abel vai gritar, vingança. Gente, Hebreus põe medo, hein? Hebreus é para assustar. Aí, a ideia que se tem quando você vê a proximidade do capítulo 10, ali no finalzinho, do capítulo 11 no comecinho, a ideia que dá é que era isso que o autor de Hebreus tinha em mente. Abel clama por vingança contra os apóstatas do capítulo 10. Vamos entrar nessa? Vamos? É feio. É feio. Mas até hoje ele fala. Cada pessoa que abandona Cristo, que ultraja o Espírito da graça, que despreza o povo de Deus, que abandona a sua congregação, cada pessoa que faz isso é um apóstata. Não se apegou à confissão, desprezou o povo de Deus, ultrajou o Espírito da graça, pisou com os pés no sangue de Cristo. E Abel, então, o sangue de Abel grita, vingança. Terrível isso. Bom, tem esperança para alguém assim? Olha,
É complicado. É feia a coisa. Mas tem um versículo aqui em Hebreus, o capítulo 12, Isaac, versículo 24, para terminar. Doze, 24. Não brinquem com Hebreus, hein? Não brinquem com Hebreus, não. É. 12, 24. Nós chegamos, vai lá em cima um pouquinho, vamos ver se tem aí o 22 aqui. Nós chegamos, mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Somos parte disso tudo, né? Somos parte disso tudo. Somos da igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Esse sangue fala o quê? Perdoa. Esse sangue fala perdão. Tem esperança? Esperança. Tem esperança. Se ele se arrepender, claro. O apóstolo pode se converter. O sangue de Jesus, ele diz coisas superiores ao sangue de Abel. Se alguém se aproximar de Jesus, depois né, de obter conhecimento do Evangelho e tudo mais, né, ele pode conhecer esse outro clamor, né? O clamor do sangue de Jesus que fala o quê? Perdoa, perdoa, perdoa. E a pessoa então pode ser perdoada. A Bíblia fala de uma condição, que a Simone mencionou agora aqui, de uma condição que é irremediável. Que a pessoa chega num ponto que Deus entrega. Deus abandona. Fala, não, isso aí não. Que está em Hebreus também. Fala, isso aí é impossível agora. Não tem mais jeito. Chegou num ponto que não tem mais solução para você. Aí Deus mesmo entrega mesmo. Aí entra as questões ligadas à eleição de Deus, à sua graça e tudo mais. Mas eu quero frisar aqui é que nós não sabemos. Nós não sabemos se a pessoa chegou nesse ponto. E um versículo como esse acende uma chaminha de esperança. Senhor, eu sou apóstata irremediável. Eu sou. Só de fazer essa pergunta já é um sinal de que Deus está trabalhando naquele coração. Então, essa pessoa pode dizer, Senhor, eu abandonei os seus caminhos. E o sangue de Abel clamou. Mas eu quero suplicar que o Senhor ouça o clamor de um outro sangue, que diz coisas superiores. E que o Senhor me perdoe, e me restaure, e me traga de volta para os seus caminhos. Quando alguém faz essa oração, o que acontece? É claro que o Senhor vai ouvir. Claro que essa pessoa não está encaixada naquele apóstata de Hebreus 6, né, que Deus abandonou e que nunca mais vai voltar. Claro que esse apóstata foi um desviado, não foi nem um apóstata, né? Foi um desviado. Né? E o Senhor vai ouvir e vai restaurar. Isso é lindo no livro de Hebreus, né? É lindo, eu não sei. Eu apostatei. Será que eu entrei para aquele rol irremediável? Que Deus abandonou e que não tem mais jeito? Uma coisa eu sei. Há um sangue que fala coisas superiores. Então, se alguém está aqui, nessa dúvida, será que eu sou um apóstata sem remédio? Simples. Diga ao Senhor hoje, Senhor, eu abandonei os seus caminhos,
E o sangue de Abel clamou por vingança. Mas eu suplico, por favor, eu suplico que o Senhor ouça o clamor de um outro sangue, do sangue de Cristo que clama por perdão. E o Senhor me perdoe, e me restaure, e me traga de volta para os seus caminhos. O Senhor trará você de volta, e você será um crente produtivo, feliz na presença do Senhor, servindo Ele com alegria. Ok, é isso aí. Tranquilo? Podemos encerrar? Todos aqui foram beneficiados pelo clamor do sangue de Jesus? Sim, né? Todos nós, graças a Deus. O Senhor nos perdoou, seu sangue nos lavou, nos redimiu. E agora nós podemos prosseguir no seu serviço. Isso é importante. Vamos orar, né? Vamos orar pelas pessoas que estão fracas. Vamos orar para que Deus as perdoe, para que elas despertem, né? Porque o autor de Hebreus escreveu esse livro sabendo que havia crentes na igreja com o pé fora. Ele fala, o sangue de Abel vai clamar. Mas ele lembra que o sangue de Cristo clama também. Então ele escreveu para um grupo que estava perigando, uma igreja que estava indo na direção errada. E pode acontecer na nossa igreja isso também. Eu falei no começo, de gente aí que com a pandemia virou fumaça. Não quer mais saber de nada. Vamos orar então, pedindo a Deus, né? Que abençoe e robusteça esses irmãos, para que eles não sejam os apóstatas de Hebreus 6, que não tem remédio, mas para que sejam apenas desviados temporários, que em breve se reconciliem com Deus e vivam nos seus caminhos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a sua palavra é tão rica e nos ensina tantas coisas. Ajuda-nos, Senhor, em nossa igreja, para que os irmãos que estão aqui não caiam naquela apostasia de Hebreus 6, que não tem remédio, aquele castigo perene, que não há como, por causa do seu juízo, da sua decisão, não há como a pessoa se recuperar. Alerta os irmãos da igreja, para que aqueles que estão fracos e oscilantes e pensando em abandonar a verdade, que eles se lembrem desses perigos e se voltem para o Senhor e clamem ao Senhor pedindo que o sangue de Jesus faça uma obra purificadora em suas vidas. Ajuda nisso, Senhor. Nós suplicamos. Obrigado pelo tempo aqui, pelas coisas que pudemos aprender nesse texto tão maravilhoso e rico. E leva-nos em segurança para casa agora, em nome de Jesus. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.